Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, eu quero começar a conversa nesse segundo bloco com você, falando o seguinte: desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar. Tem também a pomada Imescar, muito boa. Patrícia. Voltamos, né, Cirantão, com um tema, gente, que vocês vão adorar. Está aqui conosco, né? E nós trouxemos aqui também, está aqui conosco também, vamos dizer assim, o pivô da ação que nós vamos, do que nós vamos discutir aqui, que é a Julice, né? Doutor Flávio, o que é o assunto de hoje? Bom dia, Patrícia, telespectadores. O assunto de hoje é a questão da união estável. Exatamente, o que é a união estável, o que é a união estável entre o casal, né? E também com relação a terceiros. O caso específico da Julice, que ela ficou viúva e começou a namorar. O marido era militar. Era militar. Morreu em serviço, foi assassinado. Isso. Né? Então ele tem uma pensão e vem recebendo a pensão normalmente. De repente, sumariamente, eles fazem um processo que eu coloco entre aspas, um processo administrativo, e consideram que ela vive em união estável. E cortaram. Agora, ela não foi ouvida. Tem lá um... Ela foi notificada? Não, ela foi notificada depois. Cortaram primeiro. Na realidade, eles notificaram depois do processo pronto. Olha, existe... Quer dizer que ela não foi chamada em momento nenhum? Não, ela não foi ouvida. Não foi ouvida. Em momento nenhum no administrativo. Quando ela foi chamada, então ela me avisou, então nós fomos no processo e fizemos a defesa. Mas simplesmente, inclusive, eu vi lá que tinha uma declaração... De uma vizinha? De duas testemunhas. Só que não era uma declaração, era um escrito. Eles escreveram que foi contactadas duas testemunhas que afirmaram que conheciam o casal e que eles viviam em união estável. Isso, na realidade, eu perguntei, eu falei, não, nem conheço essa vizinha a esse ponto. Nós fomos na vizinha e perguntei, não, eu não falei nada disso. Falei, a senhora pode escrever? Que não falou? Ela declarou, e eu juntei lá no processo administrativo, que ela declarou que ela foi procurada por uma pessoa que não se identificar, perguntando sobre um casal. Eu sempre falei que eles moram aí. Julice, isso não seria uma pessoa da família do seu ex-marido, que, sabedora que você tem um namorado e etc. tal, e que, não concordando, né, com a sua atitude, não teria feito qualquer tipo de denúncia? Bom, como eles não me perguntaram nada, não falaram nada, então eu estou sem saber se foi denúncia ou se foi realmente uma investigação da associação. Isso já aconteceu? Tem algum caso desse tipo no Instituto, no IPSM da Polícia Militar, do Instituto Servidor da Polícia Militar? Instituto de Aposentadoria e Pensões? Não, eu acredito que possa haver casos semelhantes. Só que... Quando a pessoa casa, normalmente a gente sabe quando uma viúva que recebe uma pensão casa, imediatamente, nem assina o INPS, no INSS, essas pessoas não estão sendo cortadas, não. Elas são chamadas primeiro, exato, né? É o devido processo legal. Claro. Assim, se já tivesse em vigor a lei do abuso de autoridade, esse pessoal que fez esse processo estaria enquadrado na lei. Porque fizeram realmente uma devassa na vida dela. Agora, doutor Flávio, explica aqui para o nosso telespectador. Para poder saber a intimidade dela. O seguinte, a diferença, né? O que é essa união estável? A diferença da união estável para um namoro qualificado. Como é que é isso? Explica para os nossos telespectadores. A união estável, ela é protegida pelo Código Civil, artigo 1573. Então, a união estável é equiparada ao casamento, para todos os efeitos. Então, eles consideraram que ela estava na união estável. Então, para eles, ela está casada outra vez. Está casada. Pronto. Só que aí vem aquela história. A união estável é o casamento sem documento. Coabita o mesmo teto. O casamento sem documento não é casamento. Não é casamento. Então, a união estável não é casamento. Esse é um sofisma
ter de propósito para mostrar que realmente tem que existir um requisito subjetivo primordial para a união estável, que é o querer estar em união estável. Já aconteceu o ânimos, isso, né? O ânimos. Já aconteceu isso com um amigo meu que era policial civil, né? Que era viúvo, nunca viveu com a namorada, tinha uma namorada esporadicamente, encontrava com ela e etc. Tal. De repente ele morreu, ela ficou herdeira da pensão dele e nunca morou com ele. porque vivia. Prova que os vizinhos não a conhecem. Nunca conheceram. Nunca... A união, o namoro... Porque ela alegou união estável. Pois é. Foi lá e recebeu a pensão dele. E a união estável está na boca do povo, né, gente? Todo mundo fala. O namoro e a união estável, entre eles tem um tal namoro qualificado. Esse namoro qualificado é exatamente onde falta o elemento subjetivo, que é a vontade. Isso é uma coisa que, no caso dela, por exemplo, ela inclusive tem um filho. Com esse namorado. Tem um filho com o namorado. Certo? Ele consta, a polícia investigou, disse que, ele consta o endereço dela, como o endereço dele também. Ele tem outro endereço, mas consta esse também. Tem um carro que está em nome, acho que o nome seu, do filho dele, que está no endereço dela. Então, com tudo isso, eles fizeram para caracterizar esta união estável. E dizendo que tem fotos de rede social, e fotos de festa também, né? Só que aí, aparentemente, pode até se entender, aparentemente existe uma união estável. Mas existe. Então, se eu como advogado, defendendo, dizendo, não, isso não é união estável. É para falar, você está falando isso, apesar de eles morarem junto ali, tem habitação, viajar, tem filho. Quando fala filho, fala assim, tem filho, é união estável. Só que existe decisões do STJ. E para não dizer que é o advogado que está falando, eu tenho aqui eu tenho um número do processo que é incrível. Caso como luva, no caso dela. Superior Tribunal de Justiça. STJ. É no recurso especial 1263-015, do Rio Grande do Norte, terceira turma, relator e ministro Nancy Andride. Olha para você ver o que eles entenderam. Que na relação do namoro qualificado, os namorados não assumem a condição de conviventes, porque assim não desejam. São livres e desimpedidos, mas não tensionam, naquele momento, ou com aquela pessoa, formar uma entidade familiar. Nem por isso vão querer se manter refugiados. Sem ninguém ver, né? Isso, já que buscam um no outro a companhia alheia para festas, viagens, acabam até conhecendo uma família do outro, posando para fotografias, pernoitando um na casa do outro, ou seja, mantém verdadeira convivência amorosa, porém sem objetivo de construir família. Isso é decisão. Então não estou falando bobagem. Uma coisa interessante, que existe uma jurisprudência muito interessante aí, que são as filhas de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que com a morte do pai, sempre figuras de alta patente das Forças Armadas, que morrem, deixa pensão para filho, para a filha principalmente, a filha não casa, mas tem convivência com alguém. Vamos citar aqui o caso da artista Maite Proença, né? Que é filha de um militar, nunca casou porque senão perde a pensão. Mas ela vive em união estável? Deve viver com alguém, tem filhos, é verdade. Olha, vocês estão na boca do povo, viu, gente? Tá na boca do povo. A Ana Paula, olá, Ana Paula, ela que é do Barroca, grande abraço pra você, tá falando o seguinte, que realmente deveria ter uma lei que falasse que você precisa de reconhecer no cartório a união estável. Não basta só viver junto, Ana Paula. Mas, por outro lado, o Benício tá contra vocês. Ele tá falando, imagina, já tem até filho, vai continuar a polícia pagando a sua pensão? Tá dado o recado, viu, Benício? Ele é lá de Caeté. Aqui o povo é que manda. A Fabiana, do Concórdia, bairro Concórdia, tá falando o seguinte, eu também tenho um namorado que quer fazer união estável comigo. Eu não quero, porque não tenho a intenção de me sentir presa àquela pessoa. É muito confuso esse tema também, né? Não conta a vontade da pessoa, não tem que contar. Ela falou a coisa exata.
talvez, parece que a gente, no Brasil, gosta-se de fazer confusão. Porque, veja só, a união estável é equiparada ao casamento. O casamento tem que ter documento, senão não é casamento. Tem. Agora, e muito documento. Gente, é fácil. É só dizer o seguinte, para existir união estável, já que as pessoas querem se equiparar ao casamento, que escreva, que seja entre eles um caderno. De próprio punho. Declaramos que doravante estamos em união estável. Só isso. Ou então, se quiser se melhorar, procura um advogado ou vai num cartório. Já aconteceu casos de pessoas que se separam, isso eu vi isso aí, uma pessoa que se separou virou separada durante muitos anos, não chegou ao divórcio, mas chegou à separação. Não, morando em casas diferentes, cidades diferentes, etc. Tal. Um deles morre, né? A que seria, hipoteticamente, a viúva, que não era mais a viúva, porque ela se separou há muito tempo, né? Teve outras pessoas na vida, etc. Tal. De repente, ela conseguiu ficar com a pensão do ex-marido. Toda a pensão dele, né? Você vê, e vivendo separadamente. Quer dizer, se você busca jurisprudência em muitas coisas, não é verdade? Né? O direito é dinâmico, né? Você vê essa decisão aqui, ó, entende que o namoro qualificado não é união estável. Sempre eu entendi, né? Sempre entendi de que a viúva perde a condição de pensionista do marido morto, né? Desde quando ela oficialmente se casa. Porque oficialmente ela quebrou, assim a lei entendia, que ela quebrava um aspecto de benefício. Não é não? Olha que interessante esse caso aqui, gente. O Antônio, oi Antônio, obrigada pela audiência, ele é do bairro Jaqueline. Ele tá falando o seguinte, que ele terminou um namoro porque ele namorou também uma viúva e não queria perder a pensão, então não queria morar junto, não tinha a intenção de morar junto. Tá dado o recado. Você teve esse problema, não? Seu namorado, ele não pensou em pular fora depois que você não quis casar, oficializar? Mas eu não quero, nem ele quer. Ele também não quer, não, quer, né? Nós não queremos. Nossa vontade não conta. É isso que eu estou questionando. Eu não quero, ele não quer. Uma das razões é para não perder a pensão, que é um direito que eu acho que eu tenho. Você ficou viúva quando? Eu fiquei viúva em 2002. Você tinha quantos anos? Tinha 30 anos. Nossa, muito nova, gente. Meu marido foi assassinado, ele não morreu de doença pré-existente, ele morreu defendendo o Estado. Um Estado que até hoje não me procurou para ver como que eu sobrevivi de lá para cá. Mas está me procurando para me cortar o que eu acho que seria um direito. É verdade. Nesses anos todos. Nesses anos todos, não sabe o que eu comi, como que eu vivi, me indicando um psicólogo, um psiquiatra, ninguém. Então eu sobrevivi de lá para cá, agora me procura só para cortar? E nem me pediu minha opinião, não falei nada, não me procuraram para me defender. No dia que seu marido naturalmente foi sepultado, teve tiros, teve as honras todas. Honras militares, mas depois disso acabou. Não existe nenhum problema, nenhuma assistência social do IPSM que você... Poderia, né? Não é verdade? Até para me alertar. Júlia, você não pode namorar desse jeito, que eles vão cortar a sua pensão. Mas como falar para uma moça de 30 anos, viúva, que não pode namorar? Se eu fosse malandra, a ponto, eu teria N formas de me esconder disso daí. Mas como eu não devo? Para mim, eu faço normal. Isso não é união estável, então para que eu vou me esconder de quem e por quê? Vanderlei de Igarapé, ligadinho aqui com a gente, grande abraço, está falando, realmente, o Estado foi muito arbitrário nesse caso. E agora, doutor Flávio, como reverter essa situação? Nós ajuizamos uma ação declaratória e uma comendatória para que a justiça, né, reavive a pensão. Restabeleça a pensão. Restabeleça a pensão. Primeira coisa, restabeleça a pensão. Inclusive com plano de saúde. Com plano de saúde e inclusive também com plano de saúde. Então, plano de saúde com tudo aquilo também que ela teve direito. O plano de saúde foi cancelado. Não me perguntaram nem se eu tenho alguma doença, se eu faço algum acompanhamento médico. A questão toda é essa arbitrariedade de cortar um direito sumariamente. Porque eles que têm o poder, né? No caso. Infelizmente. Cortaram, acabou. Mandaram simplesmente uma carta. Olha, foi decidido que... Pois é, onde está aí o princípio, né? Quer dizer que, pelo que eu estou vendo, se estabeleceu em Minas Gerais, principalmente as viúvas de militares, principalmente aqueles mortos em combate, né, defendendo a sociedade,
elas não podem ser mulheres mais na vida. Não Vai pode. ter que ser... Pergunta igual... Uma dessas testemunhas, inclusive, é funcionária de um bar. E aí? Valeu a palavra dela e não me ouviram. Ela falou que eu vivi em união estável, cortaram o meu direito e não me ouviram. Quer dizer, o que uma funcionária de um bar vale mais que a pessoa. Pois é. Olha, gente, eu quero lembrar que hoje, às 3 horas da tarde, nós vamos lá participar da inauguração das novas instalações da Metropax, lá em Ribeirão das Neves. Estaremos, alô, Ribeirão das Neves, estamos chegando daqui a pouquinho. 0800-726-0140, fale com a Metropax. Gente, final do programa, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muitas perguntas. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado, uma boa tarde. Gratidão e alegria, até amanhã.